Santa saudação a todos os nossos amigos internautas. Desejamos a todos um ótimo sábado. Estamos iniciando mais um programa Pôr do Sol, aqui na Web ADV. Jesus está voltando. Estaremos com as senhoras, os senhores, os nossos amigos e amigas, levando a palavra de Deus, colocando reflexões que falem de nosso Deus e da sua palavra. Acompanhando-nos hoje a senhora Rosana Petri, sua saudação. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Estamos aqui novamente para meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus e louvarmos o seu nome. Boa noite e bom sábado a todos. Vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus, ao Espírito Santo, pedindo a sua presença para que tudo aquilo que aqui levarmos ao ar seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas. Grande e poderoso Deus, somos agradecidos por mais esta oportunidade de estar aqui, levando a sua palavra para todos os nossos amigos internautas. Pedimos ao Divino Espírito Santo que esteja conosco, que nos dê sabedoria para que falemos aquilo que seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Nós temos um pequeno livro que recebemos, os membros da Igreja Adventista recebem, que se chama Janela 1040. Ali são narrados, escritos, episódios, acontecimentos com os missionários que estão nos países lá pela África e pela Ásia e narram acontecimentos interessantes que acontecem, que se dão por lá, narrando realmente o que ocorre para eles que enfrentam grandes dificuldades, mas estão cumprindo sua missão. Hoje nós teremos um relato de uma senhora. Vamos ouvir então com a dona Rosana. O título desse relato é Vencendo o Medo. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, nós encontramos a seguinte passagem. Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O relato dessa senhora nos diz o seguinte. Quando meu marido mencionou pela primeira vez a possibilidade de sermos missionários, achei que aquele desejo era só uma fase e logo passaria. Um ano depois, o assunto se tornou conversa recorrente em nossa casa, e então percebi que precisaria me posicionar sobre o assunto. Comecei a ter pensamentos conflituosos que iam da empolgação ao total desespero. Não sabia se essa realmente era a vontade de Deus para a nossa vida. Afinal, como encontramos em Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração do homem. Medo e ansiedade inundavam minha mente e um histórico de depressão minava minha confiança em Deus e em mim mesma. Em um dia particularmente difícil, orei antes de sair para o trabalho, pedindo uma resposta divina. Quando comecei a fazer o culto com meus alunos do 5º ano, ouvi Deus respondendo minha oração por meio da inspiração juvenil. Naquele dia, após contar a história do pioneiro adventista John Andrew, o texto trazia um apelo para o campo missionário. Tenho que confessar que ainda relutei em tomar a decisão de ir. Em sua misericórdia, o Senhor falou comigo e me respondeu a cada vez que pedi.
A paz de Deus, que excede todo entendimento, deu-me forças para dizer adeus à comodidade e às facilidades que tínhamos no Brasil, a fim de seguir para uma nova jornada que tem sido de muito aprendizado. Os sentimentos de insegurança ainda vêm, mas diariamente escuto a voz de Deus pedindo-me para entregar esses fardos a Ele, que tudo pode. Não sei qual seu chamado, mas tenha certeza de que Ele vem com a promessa que diz assim: sê forte e corajoso, porque o teu Deus é contigo. Concluindo esta reflexão, vamos ouvir o hino em louvor ao nosso Deus. Não há o que temer. sou Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a curar, sou o poder. Eu sou, amém, eu sou a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor.
contigo, eu sou teu Deus. De maneira nenhuma vou te abandonar. E se a gente duvidar disso, estaremos duvidando do poder e da graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. Ouviremos agora a meditação extraída do livro Um Olhar para o Céu, de Marcos de Benedicto, intitulada Pés na Terra, Olhos no Céu. O Salmo 123, versículo 1 diz: Para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Embora nosso planeta seja cenário de muitas coisas divinas, a história da interação entre Deus e a humanidade é determinada mais pelo que ocorre no céu do que pelo que acontece na terra. Por isso, cada momento precisamos olhar para cima, até porque a grandeza de Deus exige que olhemos para o alto. Nas Escrituras, há uma enorme quantidade de textos que colocam o céu como uma direção do olhar. Se o Senhor olha para baixo, nós devemos olhar para cima. Por exemplo, ao prometer bênçãos e descendentes incontáveis para o patriarca Abraão, Deus o levou para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Para entender o tamanho da bênção que Deus tem para você, é necessário que você olhe para o céu. Ao legislar sobre a vida religiosa do povo de Israel, Moisés disse que quando os israelitas erguessem os olhos ao céu e vissem o sol, a lua e as estrelas, não deviam se prostrar diante deles. Olhe para o céu para contemplar a beleza dos corpos celestes e entender que você deve adorar apenas o Criador. Mais tarde, os poetas que escreveram os Salmos disseram várias vezes que o Senhor olha dos céus para contemplar o que ocorre na terra, a fim de ver se há alguém que busque a Deus. Deus olha para baixo para ver se você está olhando para cima. Por sua vez, Isaías convidou o povo para olhar para os céus, a fim de conscientizar-se de que tudo vai desaparecer, mas a salvação de Deus durará para sempre. Você precisa olhar para cima para saber que, enquanto tudo passa, o amor de Deus é eterno. Ao fim de seu período de arrogância e loucura, o rei Nabucodonosor levantou os olhos ao céu. Você também precisa olhar para o céu para redimensionar seu poder e sua importância. Ao contemplar a cruz em seu caminho, Jesus olhou para o céu e orou. Se o Salvador olhou para cima no momento crucial de sua vida, você também precisa olhar para o céu. Quando Cristo ascendeu em uma nuvem, os discípulos ficaram com os olhos fixos no céu. Você precisa continuar olhando para a mesma direção, porque é ali mesmo que está a sua esperança. Depois o autor de Apocalipse olhou e viu uma porta aberta no céu, e que se abriu no céu o santuário. As portas de oportunidades para você e ações que afetam o seu futuro se localizam no céu. Por isso, como diz a música, caminhe com os pés na terra e os olhos no céu. Ouviremos então esta música, Pés na Terra, Olhos no Céu. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar.
custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Vamos ouvir agora uma reflexão muito importante, intitulada Jesus, o Bom Pastor. A missão de um pastor é zelar pelo seu rebanho. O bom pastor cuida de suas ovelhas e tem muito carinho por elas, a ponto de arriscar a própria vida para protegê-las de qualquer perigo. Jesus afirma que Ele é o nosso bom pastor, aquele que cuida de nós e nos guia pelo caminho certo. Em João capítulo 10, versículos 14 a 17, temos: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Jesus conhece cada ovelha de seu rebanho. Não importa se são milhões de pessoas, Ele conhece individualmente cada uma delas. Sabe de seus gostos, sentimentos, necessidades, sonhos e desejos. Ninguém nos conhece tão bem quanto Jesus. Quando sabemos que somos reconhecidos por Ele, não precisamos sentir medo ou vergonha de alguma coisa. Temos liberdade para sermos nós mesmos, com a certeza de que Ele nunca irá nos abandonar, por mais que estejamos muito longe de sermos perfeitos. Jesus ainda disse que as suas ovelhas o conhecem. A grandeza do nosso Senhor não permite que o conheçamos em tudo,
mas há muitas coisas que podemos e devemos saber sobre ele. Para isso, precisamos deixar que ele governe a nossa vida diariamente, através das nossas atitudes e escolhas. Então veremos seus livramentos, sua provisão e o seu cajado nos consolando e dirigindo quando precisamos. Quando estamos conhecendo alguém, é normal passarmos horas e horas conversando com ela, certo? Com Jesus é a mesma coisa. Para termos mais intimidade com o bom pastor, precisamos criar um relacionamento pessoal com ele, através da oração e leitura da Bíblia. E mesmo assim, muita coisa que aprenderemos sobre ele virá através de situações que acontecerão em nossas vidas. O importante é continuarmos obedecendo suas palavras e assim ele nos guiará sempre no caminho certo. Em Isaías, capítulo 30, versículo 21, encontramos: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas talvez você se pergunte: como posso ter certeza que sou uma ovelha de Jesus? Veja o que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus disse que suas ovelhas são as pessoas que ouvem as suas palavras e obedecem. Com isso, elas têm a segurança da vida eterna. Há muitas pessoas que dizem ser cristãs, mas buscam a palavra em outros lugares, fora da Bíblia. Jesus confirmou que a Bíblia é o único livro que nos leva ao Pai, com as palavras: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Estas palavras nós encontramos em João, capítulo 17, versículo 17. Por isso, quando alguém busca a solução em outro lugar, ela irá receber a palavra do Deus do século, Satanás. O apóstolo Paulo nos alerta sobre esse perigo, dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Estas palavras encontramos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Por isso, a melhor forma de você e eu estarmos seguros é entendermos que somos como a ovelha, que é um animal frágil, indefeso, incapaz de cuidar de si mesmo. E quando nos vermos desta forma, perceberemos a grande necessidade de sermos guiados por Jesus, o nosso bom pastor. Meditando ainda sobre o bom pastor, vamos ouvir o hino Divino Pastor.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia comemora o Dia do Pastor e das Vocações Ministeriais sempre no penúltimo sábado do mês de outubro. Queremos agora fazer uma homenagem ao pastor Leandro da Conceição Silva, que nos dá assistência espiritual e é o líder da Igreja Adventista em Carazinho. Ouviremos agora uma leitura intitulada Ser Pastor. Ser pastor é ser um filho de Deus, é ser irmão dos outros, é levar a todo mundo mais perto do Pai Celestial. Ser pastor é muito mais que ser pregador, é ter os braços abertos sem julgamento. É encontrar a felicidade na felicidade das ovelhas e seu reavivamento. É uma pessoa que cuida dos outros membros da igreja, exercendo liderança, ajudando-os a crescer, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo com a palavra de Deus. Toda liderança é baseada no amor. Ser pastor é uma grande responsabilidade. É capacitar os membros da igreja para o serviço e então prosseguir a expansão da obra em novos lugares. O trabalho não é fácil e tem grandes desafios. Por isso, cada pastor precisa muito da graça de Deus. Pastor Leandro, obrigado por tudo que tens feito pela nossa igreja. Que Deus lhe abençoe e ilumine sempre o seu caminho. Assistiremos agora um clipe em homenagem ao Dia do Pastor. Ah, meu filho, sempre teve a missão no coração e nós educamos nos caminhos do Senhor. O nosso ministério começou naquele dia, quando dissemos sim um ao outro e aceitamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. O Pai me inspira. Com seu exemplo, ele me mostra a importância do seu ministério. O pastor é parceiro. Ele nos ajuda e sempre tira um tempo para estar com a gente. Eu sei que o papai se esforça para cuidar da nossa família e da igreja. Fazer a obra de Deus traz alegrias que ninguém explica. Porém, o seu ministério começa aqui. Ouviremos agora uma entrevista com o pastor Elbert Kuhn, realizada em 2015, sobre a missão do pastor. No dia 24 de outubro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia costuma lembrar da figura do pastor adventista. É um reconhecimento a essa pessoa, a essas pessoas que realmente fazem a linha de frente, né? Compõem a linha de frente da Igreja Adventista. Na América do Sul, por exemplo, são mais de 4.000 pastores. E nós vamos conversar hoje com um pastor que tem uma experiência muito interessante, foi pastor de igreja local, foi missionário em um outro país, na Mongólia, que é o pastor Elbert Kuhn, que atualmente é o secretário executivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região centro-oeste do Brasil. Pastor Elbert, prazer estar com você aqui. Pastor, o que para você significa ser um pastor adventista? Você que tem uma experiência bem diferente, missão fora do país, igreja local, igreja grande, igreja pequena, agora numa área administrativa. Felipe, ser pastor é, acima de tudo, seguir o exemplo do grande pastor, que é Cristo Jesus. E eu acho que todo pastor deveria ter a sua vocação baseada no ministério, na influência e na forma que Cristo, ao viver na terra, lidava com as pessoas. Ser pastor é amar incondicionalmente. Ser pastor é se sacrificar pelas ovelhas, ir atrás da que está perdida e fazer o possível
para ter todo esse grupo que Deus me confiou saudável, feliz e com esperança de ser parte do rebanho de Deus na terra e um dia fazer parte dessa grande família de Deus no céu. Ser pastor é uma grande alegria quando você realmente tem isso como uma vocação ministerial, como um chamado, como algo precioso que nada se iguala nesse mundo em nenhuma outra profissão. Ser pastor é realmente uma das profissões mais gratificantes do mundo e eu não trocaria isso hoje por nada. É uma visão bem apaixonada, né? Ora, pastor Elbert, é fácil ser um pastor relevante hoje em dia, com tanta, digamos assim, com tanta concorrência? É a tecnologia, vamos dizer assim, é a mudança das próprias relações familiares, é a mudança de prioridades, consumismo, uma série de coisas. Como ser relevante para os membros da igreja, para a sociedade em geral, porque o pastor não é só dos seus membros de igreja, né? Mas ele ultrapassa isso também, né? Verdade. Felipe, a relevância, eu creio, que não vem tanto de você estar por dentro de todas as novas tecnologias, ou você, pastor, ser na sua igreja aquele que mais entende das novas tecnologias, apesar que eu creio, isso é importante também, nós vivemos dentro de um contexto moderno no mundo de hoje. Eu acho que a relevância vem de você fazer com que o membro da igreja, aquela pessoa que vem a cada semana buscando encontrar esperança, conforto, ânimo, motivação, ela possa realmente, ao ouvir o seu pastor falando, ela possa preencher os vazios do coração, não com uma mensagem de autoajuda somente, mas com uma mensagem que realmente leve a essa pessoa a mais perto de Deus, a uma transformação de vida real. Nada tão emotivo, nada tão etéreo, mas algo real. Mais concreto, né? Concreto, que possa ajudar a toda pessoa que realmente precise a encontrar em Cristo algo real para o mundo de 2015, que é o mundo que nós vivemos. Eu acho que a relevância, ela vem primeiro da comunhão do pastor com Deus. Segundo, da busca do pastor também por conseguir chegar ao coração da pessoa que vive no mundo de hoje, entender quais são os problemas que elas estão passando, quais são as lutas delas. E eu acho que isso o pastor consegue encontrar fazendo o trabalho básico do pastor, que é visitar, que é conversar, que é dar tempo para a pessoa falar, abrir o coração. O pastor não precisa ter todas as respostas, e ele não tem todas as respostas. Mas ele pode ouvir, ele pode se interessar e ele deve, acima de tudo, encaminhar essa pessoa a Cristo Jesus, que tem a solução de todos os problemas. Eu acho que essa vai ser a relevância do pastor no ministério dos dias de hoje. Legal. E um recado agora, então, uma palavra para quem é o pastor, né, que está nos assistindo. E o pastor que está vendo, pensando, poxa, eu já sou pastor há 20 anos, já ouvi essa história, já ouvi esse comentário, mas eu estou precisando me animar, estou precisando me motivar. Ou então eu sou um pastor que estou super motivado, tenho várias aspirações. O que falar para esses dois tipos de pastores adventistas que estão nos escutando? Porque principalmente a gente fala para os pastores adventistas, lembrando nessa data, 24 de outubro. Verdade, Felipe. Eu acredito que para ambas as classes de pastores, alguém que está super motivado, alguém que tem grandes alvos, grandes sonhos, está fazendo um grande trabalho. E aquele pastor que pode estar passando por um momento de desânimo, de questionamentos, de dúvidas. Eu diria que nós, pastores, precisamos voltar à estrutura básica do ministério. E qual é a estrutura básica do ministério? É buscar amar a nossos membros de todo o coração, é fazer com que a nossa igreja seja mais semelhante a Cristo no viver, no falar, no proceder, que a nossa pregação possa ser coerente e que nós possamos ser mais genuínos, transparentes, que nós possamos realmente, como pastores, buscar uma aproximação maior com a nossa igreja, com o nosso membro, com aqueles com quem nós trabalhamos.
Eu acho que nós, pastores, não podemos jamais profissionalizar o nosso ministério. Interessante. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é preparar um povo para amar a Cristo e viver aquilo que Cristo deseja que nós vivamos e fazermos a diferença na vida delas. Eu acredito que se nós voltarmos a esse básico do ministério, nós vamos ter a alegria. E o básico do ministério começa com a minha comunhão com Deus. Gastar tempo em comunhão, gastar tempo em estudo, gastar tempo em oração. Dá um pouco de atenção à família do pastor. E quando todas essas áreas estiverem bem preenchidas, eu creio que nós realmente vamos encontrar muita alegria no nosso ministério. Porque não há nada mais gratificante do que você poder aproximar pessoas de Cristo Jesus e ver esse crescimento na vida prática em cada um dos membros da nossa igreja. Palavras inspiradoras, pastor. Muito obrigado. Acho que ficou bem interessante para motivar e para orientar os nossos pastores. O SNTV fica por aqui. Se você quiser saber outras informações sobre o Dia do Pastor Adventista, pode acessar esse site que está aparecendo na sua tela e você vai ver outros materiais, outras informações. Continue conosco, fique com Deus e até a próxima. Muito boa esta entrevista do pastor falando sobre a missão que ele e os outros exercem, o pastor Albert Kuhn. E nós estamos chegando ao final de mais um programa Pôr do Sol. Agradecemos a companhia de todos, deixando nosso abraço, desejando um ótimo sábado para vivermos mais intimamente em contato com o nosso Deus. Dona Rosana, sua despedida. Agradeço a todos que nos acompanharam nesse programa. Uma boa noite, um feliz sábado e uma ótima semana para todos. Nossa oração em agradecimento ao nosso Deus por esta oportunidade que tivemos. Grande e poderoso Pai, somos muito gratos por o Senhor ter nos dado esta oportunidade de levarmos a sua palavra para os nossos amigos internautas. Agradecemos também ao Divino Espírito Santo que nos conduziu, que nos orientou no sentido de levar ao ar mensagens proveitosas para os nossos amigos e amigas. A todos, desejamos um ótimo sábado com as bênçãos do nosso Deus. Pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.